Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar de um grande desafio na educação, que é como segurar o aluno na sala de aula. Aqui no estúdio com a gente, o professor Fabiano Oliveira. Fabiano que, olha, tem um segredo, porque além de segurar o aluno na sala de aula, você consegue levar, professor, o aluno finais de semana e no horário que não é da aula. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigado, eu que agradeço, né? É uma batalha, é árduo. Você tem que ter realmente mecanismos, tem que ter metodologias diferenciadas para atrair, para que valha a pena, na visão dele, sair de casa para assistir a uma aula. Não mais como uma obrigação, mas por querer, né? Então, essa ideia de trabalhar, né, de atrair o aluno para um outro horário, requer também habilidade, requer, às vezes, tempo para ser gasto pensando a atividade. A aula ela é pensada. E o resultado, você percebe que está dando certo, é quando você nota que ele está vindo no horário que não é obrigação dele, sem valer pontos. Aí você continua no trabalho, porque aí o caminho é esse. Ou seja, para de usar aquela estratégia, dizer assim, olha, vocês precisam vir em tal horário, porque se vocês vierem em tal horário para fazer uma atividade, essa atividade vai contar pontos. Vai contar pontos. Geralmente o que a gente ouve. Geralmente o que a gente ouve, né? É um atrativo que raramente eu utilizo nos meus projetos. Na realidade, hoje eu não utilizo mais o nome projeto. É a pedagogia de projetos. Eu acho que é uma obrigação, vira uma atividade. Eu tenho atividades que são as quintas-feiras que não valem pontos. A chamada redações perigosas. Eles vão, todas as quintas, trabalhamos temas do Enem e não está dentro da minha carga horária, nem dentro da nota dele. E se ele tirar um 4, ele continuará com 4, porque não irá contar como ponto a presença dele. Mas é aí que eles vêm por opção. E eu sempre, quando faço um projeto ou uma atividade inversa, a grande maioria diz assim, olha, você vem porque vai ser bom para você. E aí tem o processo de conquista, né, que é um dos segredos. É conquistar e fazer com que ele acredite em seu trabalho. Uma vez conquistado, uma vez acreditado, o resto vira consequência. Ou seja, ele vai porque quer. Isso aí tem uma cadeia positiva, impacto positivo, por exemplo, ele vai porque quer, ele está aprendendo porque quer, ou seja, ele vai absorver melhor o assunto. Isso. Quando você monta uma atividade, que você vende a atividade, porque é um processo de mercado, nós temos que vender a atividade para ele ele veja que é interessante, que vale a pena, que é um outro viés, que é um outro caminho, que vai sair do tradicionalismo. Quando ele nota isso aí, ele acaba aderindo. E é interessante falar, Dani, que não há uma aderência de 100%. 98%, 97%, mas quando se fala em educação, isso é muito, não é? Hoje eu tenho um projeto que seria manhã e tarde, com 80 alunos, 40 de um turno, 40 do outro. 80 alunos que vão para a escola sem ganhar pontos, no momento como esse nosso, em que o smartphone, em que a TV chama a atenção, a internet o tempo inteiro, você disputar. É uma disputa, né? A imagem do professor, certo? E a tecnologia. Então eu tive que trazer essa tecnologia para a sala de aula. Eu trabalho com todas elas. O telefone hoje é meu amigo para dar aula. Porque às vezes nós gravamos vídeos, gravamos filmes, lemos literatura e fazemos um filme usando o smartphone, inclusive. Ou seja, na própria ação ali na aula. Na própria ação, na metodologia, na prática, eu não bloqueio jamais o celular. Certo? Inclusive até influencia. Vamos tirar uma foto, grave um vídeo, né? Vamos fazer um jornal informativo, que eu trabalho muito eu ligo muito as tecnologias, as linguagens, nas várias formas de realização da língua. E isso acaba atraindo, né? Com uma pitada de humor, mas com muita segurança, é importante. Né? Ele não pode confundir aquilo com uma brincadeira, porque não é. Tem um cunho pedagógico, o conteúdo é dado de forma responsável, só que às vezes é preciso utilizar outros caminhos, outros vieses para chegar àquele ponto comum que já não é mais tão tradicional. A sala em fila, professor na frente, holofotes para ele, regras, o assunto e o exercício e a prova. Então hoje existem vários meios, vários caminhos, várias metodologias para isso. A gente vem trabalhando e está dando certo, graças a Deus. E aí, nesse trabalho que você vem fazendo, nesse projeto, o professor é professor da rede pública estadual. Do Colégio Dom Luciano. Luciano. Isso, do Colégio Dom Luciano, aqui no estado de Sergipe. E você modifica ali. Não precisa ser, por exemplo, as carteirinhas ali na sala, ninguém ali na frente do quadro. A gente sabe que essa é a estrutura, tá? Utilizada nas instituições públicas, nas instituições particulares, independentemente de ser ensino superior, ensino médio, enfim. Essa é a estrutura básica utilizada, mas que o senhor disse, olha, não
quero essa estrutura, acho que essa estrutura não tem meu perfil, não é o que eu vou atrair o aluno, é o que o senhor fez. É interessante. Hoje não é uma condição privilegiada, eu até brinco. Olha, eu fiz esse ambiente com os meus alunos, juntamente com a família. Eu tenho um projeto, a Central de Estudos Linguísticos e Literários, ela faz parte, ela integra o corpo de práticas do Colégio Dom Luciano. E aí eu disse, olha, eu não quero isso para mim. A sala que eu desenhei, que foi desenhada pelos meus alunos em HD, em 3D primeiro, eles desenharam em 3D. Então, isso, ela tem... O formato dela, ela é inédito no país, o formato é inédito. A gente pesquisou antes para procurar se havia em alguma escola particular, em alguma universidade ou pública, aquele formato. E aí nós vimos que não havia e lançamos o projeto desde 2014, que nós estamos construindo isso passo a passo. Eu acredito que o Brasil estava na Copa do Mundo e nós estávamos batendo martelo, produzindo... catalogando lixo, madeira, para montar a estrutura da sala. Então, hoje a gente tem um projeto, eu comecei mudando pela sala, não quero para mim. A sala hoje não tem quadro branco, nós temos telão, eles sentam no chão com almofadas, nós temos palco para aula de literatura, já recebemos a banda Cheiro de Amor, que foi cantar para eles, dentro da sala. Nós estamos montando agora um segundo palco, porque depois da minha aula de literatura, eles fazem paródias, trazem músicas da MPB relacionadas, porque hoje em dia a tecnologia faz com que facilite essa relação entre sentidos. O Enem Ou seja, também, utiliza a poesia, utiliza a música, utiliza... o teatro, tudo isso. Depois da aula de literatura, essa semana eles fizeram o cortiço. Ensinaram um pedacinho de cortiço. Eu, em aula normal, não conseguiria que eles lessem o cortiço, disputassem o cortiço com o smartphone na mão. Mas aí, dentro da aula, eles montaram a cena principal, do cortiço, montaram a cena principal de Dom Casmurro. Então, é um contato que vem mediado pela prática. Então, hoje, na sala, nós temos palco para aula de literatura, nós temos um ambiente com TV para aula de língua portuguesa mais intimista, temos uma mesa que eles fizeram, a mesa ia para o lixo, eles consertaram a mesa. As cores da sala, elas são em amarela e vermelha, para combinar com a ideia de fome em aprender. Foi escolhida por eles também, certo? Então, foi tudo feito com base em pesquisas científicas. E aí nós transformamos... E com a colaboração de todo mundo. Com a colaboração dele. Eu até brinco com a minha diretora que eles não sujam as paredes, porque foram eles que pintaram. Então, tem um regimento interno feito por eles, por exemplo. Eu deixei que eles fossem o epicentro da construção. Certo? Eu digo, olha, vamos fazer um regimento, tipo, não pode gritar, não pode falar um palavrão que ofenda o colega. Então, eles colocaram isso em artigos, segundo a Constituição. Então, se acontece aquilo fora da escola, naquela sala, naquele ambiente que é na central, não acontece. E, assim, é uma grande possibilidade disso ser ampliado, esse tipo de comportamento ser levado para outros ambientes, que antes seria mais complexo, né? Eles conseguirem se controlar com alguns desses artigos aí que eles colocaram nesse regimento. Sim, é interessante que um fala para o outro, olha, aqui não pode xingar. Olha, aqui você não pode gritar, não pode falar tal palavrão. Então, eles, depois, um vai passando para o outro e o comportamento, inclusive, muda. Foi a primeira notoriedade que eu acabei percebendo. O comportamento deles é diferente. Outro comportamento é o smartphone, o telefone. Eles usam quando eu peço. Olha, vamos tirar uma selfie. Aí eu influencio para tirar a selfie. Pega o telefone, filma essa aula. Porque eu percebi que ficou quase que 0%. Um ou outro. E, às vezes, quando um pega, o outro diz, olha, é proibido. Ou seja, inverteu, né? Deixou de ser uma disputa. Deixou de ser uma disputa para... eu sabia que ele era uma disputa e trouxe para a minha parceria. Certo? Então, a tecnologia, tudo que eles me informam de tecnologia, eu vou atrás. Então, a Central hoje é uma sala, ela é inédita, o formato dela é inédito no país. Nós temos 6 ou 7 ambientes numa sala de aula comum, construída por eles a partir de teorias pedagógicas, como o Jean Piaget, o Paulo Freire, o Freinet, a Maria Montessori, o Anísio Teixeira. Então, por trás da minha prática, nós colocamos essas teorias que acabaram alavancando e fazendo com que a gente fosse para outros estados, dialogando com outros professores na Argentina. Já consegui dialogar com professores na Argentina. Sobre esse assunto, professor, sobre, assim, de Sergipe para o mundo, a gente vai conversar. Daqui a pouco a gente precisa ir intervalo, mas a gente volta já 2 minutos.